iniciar, eu queria orar com a igreja, e que a igreja orasse por mim também, e a gente tem a responsabilidade de trazer a palavra, mas ser canal de bênção, e pedir a graça do Senhor, a misericórdia da nossa vida também. Amém. Oremos. Pai amado, te agradeço pela oportunidade de trazer a tua palavra, pela oportunidade de ministrar essa. Pai, aqui somos homens, somos pecadores, somos falhos, Senhor. Mas queremos pedir a tua graça, porque é a tua igreja. Que essa palavra venha alcançar corações, que essa palavra, Senhor, que é a tua palavra, é a palavra que traz luz, é a palavra que alimenta a nossa alma. Então, Senhor, em nome de Jesus, pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, Senhor, nós como canal de bênção, para que essa semente lançada hoje possa alcançar solos bons, para germinar sempre muito, Santo. É isso que queremos pedir e agradecer o nome de Jesus sobre todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de falar exatamente do capítulo, eu queria falar um pouquinho da história desse livro. Esse livro de Juízes é um dos livros que já viveu o período mais sombrio de sua história. Entre a morte de Josué e o início da monarquia, a Bíblia diz que cada um, no livro de Juízes 20 e 25, vai dizer que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Como sabemos, Josué não eliminou todos os inimigos de Israel quando ele entrou na terra prometida, e também não deixou sucessor. E aí foi esse período difícil que o povo viu, muito difícil. E após a morte, Deus levantou homens para julgar a nação. Após a morte de Josué, Deus levantou juízes para julgar a nação. E aí, quando a gente liga a palavra juízes e julgar, a gente tem a ideia que é correção, que é, na linguagem hoje, aposto, na linguagem que se usa. Mas, na verdade, Deus levantava alguém para cuidar do povo, porque o povo se afastava dele. Quando o juiz morria, o povo se afastava de Deus. Levantava um homem e uma mulher para trazer o povo de volta para ele. O ciclo que Israel viveu no seu juízo era assim. Eles abandonavam Deus, adoravam outros deuses. Deus permitia que eles fossem dominados por povos inimigos. E quando eles entravam em opressão com os povos, começavam a machucá-los, aí eles lembravam Deus. O povo se arrependia e Deus levantava um juiz para libertá-lo. Mas aí, quando esse juiz morria, novamente o povo voltava à idolatria. Alguns historiadores concordam que Samuel escreveu parte do livro de Juízes, mas é de autoria desconhecida. Também há incerteza desse período de juízo, não tem um tempo exato que aconteceu no juízo, mas a grande maioria concorda que foram cerca de 300 anos o povo deixando Deus, Deus levantando o juiz e eles voltando para Deus. Foram cerca de 300 anos que o povo viveu nessa condição. E no capítulo 4, lemos, Israel estava sendo oprimido por Jabim, rei de Canaã, cujo comandante Sísera possuía 900 carros de ferro. Isso simboliza poder e dominação militar, e isso intimida. Por isso a Bíblia fala, e vamos entender um pouquinho porque a Bíblia menciona, faz questão de mencionar os 900 carros de ferro de Jabim. É porque o barulho desses carros intimidava já. Você imagina a gente aqui agora, um povo, e de repente 900 tanques de guerra. Hoje já faz muito barulho, que já sabe, tem alguns conventos de Deus com água, mas aqueles de ferro na antiguidade, muito mais ferro ainda, fazendo todo aquele barulho de impressão, o povo temia. E isso, para a gente entender isso nos dias de hoje, você vê como o barulho, como o som, existem sons que intimidam pessoas. Você vê hoje militares chegam para acabar com turba, para acabar com a invasão, como é que o batalhão de choque, e o batalhão de choque ficam enfileirados um ao lado do outro, o pessoal, os soldados ficam um ao lado do outro,
com aquele escudo que normalmente cobre quase até o pé, com um bastão, que o bastão do choque, os caras são altos, o bastão bem grande. Eles ficam marchando como se fosse batendo no chão. Cara, a turma do outro lado está dentro do maior, mas quando começa a estudar aquele barulho, pum, pum, corre, tem medo. Logo a metade do pessoal vai embora só com o som. E imagina 900 carros de ferro vindo para um povo que não tinha exército e estavam afastados de Deus. Eu assisti um filme sobre futebol americano, em que o time que foi formado era um time com indígena, né? Com o pessoal indígena. Eles não eram os melhores, mas foram participar do campeonato e eles, quando entravam no campo, eles estavam perdendo, e aí começaram a ter essa técnica. Quando eles entraram no campo, eles entravam cantando algumas canções indígenas, batendo forte no peito, pisando no chão. E esse grito já intimidava os outros times, e ele chegou bem perto de vencer o campeonato. Esse é baseado em história real. E isso acontece. A Bíblia fala de coisas assim, de momentos assim. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e eu vou ler, acho que a gente tem tempo. 1 Samuel 4, do 3 ao 8, melhor dizendo. Você pode anotar ler depois, se quiser, pode ler agora. Diz assim: 1 Samuel 4, do 5 ao 7. Conta uma história bem conhecida, né? Quando a arca do Senhor chegou no acampamento de Israel estava em guerra e a arca chegou. Trouxeram a arca, o povo deu um brado tão grande que os filisteus lá temeram. Você depois de a história, os filisteus temeram. Rapaz, foi o que aconteceu. Os deuses chegaram ao acampamento de Israel. Isso nunca aconteceu. Esse Deus que trouxe o povo do Egito, eles começam a contar, eles intimidaram o grito de guerra de Israel. É bem verdade que nessa história Israel estava mais uma vez afastado do Senhor. A arca foi tomada, e a gente conhece a história, foi levada pelos filisteus. Mas para você ter uma ideia de como sonhos muitas vezes nos intimidam. Há outras histórias. Há uma história bastante interessante, que é no livro de 2 Reis 7, do 3 ao 8. Conta a história também muito conhecida. A história dos leprosos diz assim, 2 Reis 7, 3 ao 8, diz assim: 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos aqui nós, aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, a fome na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos aos acampamentos do Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, veremos. Se nos matarem, morreremos. Cara, a história conta que nesse período os leprosos eles usavam um sino para se saber de onde vinha algum leproso ali. E tem um hino até de Ivonaldo Albuquerque que conta essa história de forma interessante. E a Bíblia vai relatar que o inimigo estava lá quando eles escutam, vindo, o Senhor parece que amplificou o som de uma maneira que eles disseram: rapaz, Israel contratou outros, está vindo aí um som de muitos cavalos, e correu todo mundo. E quando os 4 leprosos chegou lá, não tinha ninguém. O som churrado, o som que eles usavam, Deus amplificou. E vamos lá qualquer também que o título creia, que diz assim: ele usou 4 leprosos, assim ele quis fazer. Se ouviu um barulho tremendo e o grande exército voltou para correr. Cara, tem sons que intimidam, e era isso que Israel temia. É por isso que a Bíblia vai falar desses 900 carros, porque o povo estava sem Deus. E na leitura, um pouco antes, a gente vai ver que Israel vai dizer: nós estamos sendo escravos por 20 anos de Jabim, e eles têm 900 carros. Eles temiam muito isso. E nesse contexto, Deus poderia levantar um guerreiro valente, alguém forte, alguém para brigar pelo povo, mas Deus escolhe, como eu disse no título,
Quando Deus levanta as pessoas improváveis, Ele escolhe uma dona de casa, um homem medroso e uma mulher juíza. Quando a gente diz uma mulher juíza, a gente fala pelo menos uma juíza, né? Mas juíza para o dia de hoje tem autoridade. Mulher naquela época onde a cultura patriarcal, ela não tinha autoridade, ela não tinha como falar com a criança, ela falava com a ralé, ela falava com o plebeu, ela falava com os mais simples, mas quanto a autoridade ela não tinha porque era mulher. Mulher mal era contada em alguma situação. A cultura patriarcal na época era assim. E por isso que eram 4 pessoas improváveis de defender já. Ou melhor, 3 pessoas improváveis de defender já. E uma outra coisa que a gente percebe é que o livro faz questão de mostrar que Débora era feminina. Era uma mulher. Não era uma mulher metida homem valente, não era uma mulher. Porque ela faz questão de dizer o nome do esposo. Ela diz Lapdote, o nome do esposo, para lembrar que ela tinha um esposo. Ele fala que ela vai julgar no local, ela, embaixo de uma palmeira, algo feminino, algo tranquilo, onde tinha uma planta, onde tinha algo feminino. A Bíblia faz questão de mostrar que era uma mulher feminina. Ela ouviu a voz de Deus em meio ao caos, enquanto todos ouviam o som dos carros de Císara. Ela ouvia a voz do Senhor. Tem um hino que diz: eu preciso calar todas as vozes menos a tua. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa entender. Ouvir a voz de Deus mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade. Quando o irmão estava falando aqui da leitura de Josué, eu meti essa palavra, acho que há uns 2 ou 3 dias, eu estava lendo ela e eu estava falando da minha esposa ali quando ela estava lendo aqui, porque Deus estava falando com Josué estava de luto. Moisés havia morrido. Ele caminhava com Moisés, era uma dor difícil, era no luto, mas ele ouviu a voz de Deus, mesmo na dor, mesmo no luto, mesmo no problema, ele ouviu a voz de Deus. Ele estava de luto, possivelmente muito triste, porque aquela pessoa que ele seguia, que ele se esperava, morreu. E às vezes nós estamos em dificuldade, às vezes nós estamos em luto, às vezes é um luto físico, às vezes é um luto de forma diferente. Uma coisa que estamos enfrentando, mas precisamos em meio a essa situação ouvir a voz de Deus como Débora. E Débora chama Baraque, uma outra coisa interessante, ela chamou Baraque. E é uma coisa que em Juízes 4, 6 vai dizer que ela confirmou o que ele já havia escutado de Deus. Ela não profetizou, chamou a Baraque, ela foi confirmar o que Deus já havia falado com Baraque. Quando a gente começa a história de meditar e mastigar, a gente entende. No capítulo 4, 6 vai dizer que ela confirmou, chamou Baraque, confirmou que ele já havia escutado de Deus. Baraque foi convocado para liderar o exército, mas ele respondeu: se fores comigo, ireis, se não fores, não irei. Ele não tinha dúvida do poder de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender: não tinha dúvida do poder de Deus. Ele duvidava de si mesmo, o medo dele era dele mesmo, ele estava seguro. Quando eu falei aqui, há uns dias atrás, quando a gente pregou sobre incredulidade, a gente falou de um homem de Deus que foi incrédulo em momentos da vida. Falamos de Moisés, do próprio Moisés, de Abraão, homens de Deus. E aqui nós vamos ver que ele ficou inseguro, não era medo do que Deus poderia fazer, era medo dele mesmo, ele não confiava nele mesmo. E é assim que nós somos. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas ficamos com medo, ficamos na dúvida. No livro de 1 João, e tem uma oração que a gente faz aqui que eu sempre lembro disso, no livro de 1 João, ele diz que no amor não há medo. A gente serve um Deus tão poderoso, um Deus que nunca perdeu em batalha. E às vezes a gente está com um problema e está com medo. É porque, como eu estava falando da oração, a oração que a gente faz, normalmente é feita, algumas pessoas falam e dizem assim: Senhor, não te amamos como deveríamos. Porque se a gente realmente amasse a Deus, não teria medo. Mas a gente não ama a Deus como deveríamos. Ele nos ama,
Nós dizemos que o amamos, mas não amamos como deveríamos. Porque se amássemos, se houvesse amor, não havia temor. Não teria medo das coisas. Porque sabíamos que Deus poderia resolver, porque ele nunca perdeu em batalha. Né? Então, mas somos assim. E assim foi Baraque, ele temeu. Muitas vezes, muitas pessoas, mesmo sabendo que Deus falou com ela, ficam assim. O que dizer de Gideão? A história de Gideão é uma história interessante. Ele viu o próprio Jesus. Houve uma teofania. A teologia diz que quando fala o anjo do Senhor, era o próprio Jesus que antes de nascer aparecia para aquela pessoa. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Falou com Gideão todo meu e ainda diz mais. A Bíblia diz assim: o anjo queimou o incenso, subiu ao céu a comida e disse que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E mesmo assim, ele viu duas provas. Se isso não é duvidar de Deus, eu não sei o que. Ele viu o próprio Deus. Ele viu o próprio Deus. Falou com o próprio Deus. Não que ele pensou que ia morrer, não morrer, não. Ele entendeu que era Deus. Depois o Senhor diz que ele é revestido. Ele chama as tribos e as tribos vêm. E mesmo assim, ele fala: eu vou botar uma lã ali e tal. Se isso não é duvidar de Deus, eu não sei o que é isso. E assim somos nós também. E assim foi Baraque também. Temeu, não deveria, mas somos vários. Mas é interessante que, mesmo com medo, a gente tem que, mesmo com medo, a gente precisa obedecer. Essa é a diferença. Baraque, mesmo com medo, se não for eleito, então ele foi. É isso que a gente precisa entender. Não precisamos ter toda a coragem do mundo, não precisamos ter a melhor condição do mundo, não. Mas quando ouvimos Deus, eu sei que está difícil, aos meus olhos está impossível. Mas eu vou, porque está mandando. E é assim que a gente precisa ver. Mesmo com medo, Baraque foi, no versículo 10 e 11 do capítulo 5, Débora, inclusive, orienta os filhos e as pessoas que conversassem acerca dessa vitória, não falassem do medo de Baraque, mas falassem das coisas boas. Falei da outra vez, possamos trazer a memória que nos dá esperança, que possamos falar das grandezas de Deus e não falarmos dos irmãos que caíram, dos irmãos que ficaram, dos irmãos que estão com dificuldade. Não, a gente tem que falar da grandeza de Deus, inclusive para essas pessoas. E Débora orienta isso no capítulo 5, nos versículos 10 e 11. Entendemos isso, quando lemos essa história, entendemos que Deus não está preso a gênero, a roupa, a posição, a força. Ele usa quem Ele quer. No livro de Coríntios, capítulo 1, ele diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Ele não está preocupado com isso. Ele quer se utilizar, mas ele escolhe as coisas insignificantes do mundo. Ele escolhe as coisas insignificantes. As desprezadas assim não são, para reduzir a nada assim são. É assim que ele faz. Quando Deus decide agir, ele luta por nós, inclusive através de pessoas improváveis. E às vezes nós estamos esperando um estado perfeito, uma condição muito boa para obedecer. Mas Deus está dizendo a mim e para você, como disse para Gideão: vai nessa tua força. Não precisa ler para isso. Vai nessa tua força. Quando Deus usa o impossível para demonstrar o seu poder, Císara confiava nos carros de ferro, e já era uma antiga tecnologia militar. Os versículos 20 e 22 do capítulo 5 mostram que o rio estava vazio, e Císara pretendia surpreender Israel com os carros chegando por aí. No entanto, o Senhor faz cair uma chuva inesperada. Leiam depois dessa história, observando o que foi falado aqui, você vai. É como se uma lupa fosse colocada. Às vezes a gente lê e não percebe, mas você vai entender. E quando diz que eles vieram para Gibeon, mas Deus mandou uma chuva. Como fez lá no Egito? Mar estava aberto, os egípcios vão entrar. Rapaz, Deus mandou uma chuva que os carros atolaram, foi olhando para tudo quanto é campo. A Bíblia vai dizer que os cavalos estavam tentando bater fortemente no solo na tentativa de escapar da enchente. Deus não precisa de carro de ferro. E Débora fala, no capítulo 5:4, diz que nos céus gotejavam, Deus enviou uma tempestade, transformou o campo de batalha em lama. Os carros de ferro ficaram presos.
Deus usou a força da natureza, algo que está fora do controle humano, para obrigar um exército poderoso. Deus ainda usa a tempestade para confundir os nossos inimigos, para mostrar que a vitória vem dele, não é da força do braço, nem da estratégia humana, é a intervenção divina que decide o resultado. Quando Deus luta por mim e por você, o impossível se torna algo para a glória dele. O que parece ser nossa fraqueza se torna algo para a vitória. É assim que Deus faz. O cântico que interpreta a história, o livro de Juízes, não foi escrito por Débora, sabemos. No versículo 15 do capítulo 4, ele resume muito rápido o que aconteceu. No entanto, no capítulo 5, vemos um comentário com riqueza de detalhe, pois isso foi a canção de Débora. Débora cantou como aconteceu, porque a mulher faz questão de contar um requinte de detalhe, de expressar melhor. E eu digo isso com conhecimento de causa. Eu tenho minha família, eu, minha mãe, 2 irmãos, sou primogênito. Casei, eu, minha esposa, 2 filhas, 2 netas. Então, eu posso falar que mulher fala. Dizem que o homem fala 4.000 palavras por dia, a mulher fala 10.000 palavras por dia. Não sou eu dizendo, ela diz isso, não. Fala, a mulher fala, e ela faz questão de contar. Você quer saber? Você pergunta ao homem quando chega ao trabalho como foi o dia dele. De forma simples. Mas pergunte a uma mulher como foi o dia dela. Você pode se preparar para ouvir. É uma grande diferença. E esse capítulo interpreta o que aconteceu na batalha como a ação do próprio Deus, né, na criação. Os céus gotejavam, até as nuvens derramaram água, diz ela. E no final do canto ela diz: pereçam assim todos os teus inimigos, Senhor, porém os que te amam, seja como o sol, quando sai na sua força. Um outro detalhe importante nessa história é que quando vemos Débora falar que a honra não seria de Baraque, e sim de uma mulher, também a nossa mente faz entender a Débora, a juíza. É ela que é dela, ela está profetizando para ela mesma. No entanto, ela não está profetizando sobre ela. Ela está profetizando sobre outra mulher. A mulher que já vimos aqui, foi lida na história, já era a mulher de Éber. Então, a gente precisa que os outros profetizem sobre nós. A gente precisa profetizar sobre os outros e não sobre nós mesmos. E foi isso que Débora fez. Ela profetizou. Com certeza ela também não soubesse nem quem era, porque era o próprio Deus falando através dela. Ela profetizou sobre Jael. E na história que lemos, de todas as figuras, de todas as improváveis, das 2 que já falamos, Jael. Glória a Deus. Tenho uma experiência com isso. Amém. Então, de todas as figuras do capítulo, já era mais chocante. Ela é a esposa de Heber, um queneu. Tecnicamente, seu clã era aliado a Jabim. Ela não era guerreira, não era estrategista militar, não tinha espada e provavelmente estava cuidando dos seus afazeres em casa, enquanto Jael batalhava. Ela tinha apenas um martelo de tenda e um estaca. Sisera foge da batalha, exausto, entra na tenda dela, como lemos, achando que estava seguro. Jael acolhe, oferece leite e vê ali a oportunidade divina. Jael age, ela pega o que tem, um estaca e um martelo. Foi ali uma tenda, com ferramentas domésticas, que Deus esmagou um opressor militar. Um cara que era o cara, uma mulher dona de casa. Deus entrega Sisera nas mãos de uma mulher. Um cabo valente, macho todo, mas estava correndo, e a mulher foi lá e o matou. Deus usa pessoas com instrumentos simples, a tenda é símbolo de lugar comum.
casa, de trabalho, de local simples, de local comum. Deus age no nosso cotidiano. O que parece ser insignificante nas mãos de um homem é uma arma poderosa para Deus. Não subestime o instrumento que Deus pôs em suas mãos e não precisa ficar o ferro. A sua estaca e o seu martelo pode ser seu dom, pode ser uma palavra, pode ser recurso, pode ser tempo, pode ser hospitalidade. Use-os. Quando chegar alguém para conversar com você e tiver a oportunidade de falar no nome de Deus, pregue para ele. Isso é o teu dom, isso é o teu estado, isso é o teu martelo. Quando alguém chegar para pedir um conselho, esteja ligado nos céus para falar de Jesus para eles. Porque as pessoas precisam ouvir isso. E até os dias atuais, Deus continua usando a natureza para trabalhar em favor do ser humano, para trabalhar em favor das pessoas que o amam. Tem uma história que eu li sobre Antônio Sena, o autor do livro 36 Dias, e Deus usa a natureza para o ajudar assim também. E isso aconteceu em 2021. Ele sobreviveu à queda de um bimotor, um piloto. Ele escreveu esse livro, esse livro vendeu muito, e ele cai, só o fato dele cair já é um milagre sobreviver. Ele cai na floresta amazônica, passa 36 dias, e ele orava para não chover, porque era difícil andar na floresta com chuva. E ele disse: quanto mais ele orava, mais ele mandava chuva. Quando ele orava, era chuva. Foi 36 dias de chuva, e chuva pesada. Ele dizia: rapaz, eu oro para não chover, ele só manda chuva. Eu não entendia o trabalho dele. Era porque a água, primeiro, que era água potável para ele tomar. E que esse fato, segundo ele entendeu melhor no final da história, porque os castanheiros, eles costumavam pegar castanha em outro local, mas em virtude de tanta chuva, o rio subiu tanto que eles tiveram que mudar para um local que provavelmente eles não iriam. E foi ali que eles encontraram. Eles tiveram esse livro. Então Deus usa a natureza muitas vezes a nossa vida. Deus usa a natureza, a gente não entende como. Mas eu queria apenas que a gente entendesse o seguinte: precisamos licenciar todas as horas e ouvirmos a voz de Deus, principalmente quando estamos em batalha, principalmente quando estamos em dificuldade. Precisamos fazer como fez Baraque, obedecer mesmo com medo. Deus trabalha no nosso medo. E eu queria dizer algo que a gente às vezes pensa que não, mas é interessante a prova de que Deus trabalha com os nossos medos é que Baraque está lá na relação de Hebreus como herói da fé. A gente fala de Baraque que não é medroso, mas o livro de Hebreus fala que Baraque estava entre os valentes de Deus, que é relacionado ali pelo escritor de Hebreus. Então a gente precisa entender que Deus trabalha com os nossos medos. Deus usa a tempestade para nos dar vitória. Pode ser literal ou não. Pode ser um problema, pode ser uma dificuldade, mas Ele usa para a gente se fortalecer. Não deve haver diferença no nosso comportamento na igreja e fora dela, pois Deus também age no nosso cotidiano, na rua, no trabalho. Então a minha oração nessa noite é que possamos ouvir a voz de Deus, para que Ele possa se utilizar de nós como se utilizou de Baraque, como se utilizou de Jael, como se utilizou de Débora. Que eu e você possa estar disposto a isso, que eu e você possa ouvir a voz de Deus, que eu e você possa obedecer a Deus ainda aqui com medo. É como quando a gente estava conversando segunda-feira na casa do irmão, né? Quando o pai dizia faça isso, a gente fazia, embora sem ter certeza que dê certo. Mas esse Pai nosso, irmão, quando ele diz, ele se responsabiliza. Ainda que eu não tenha certeza, mas ele vê. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.